todos, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Pessoal, vamos continuar aquela atividade que a gente estava fazendo na semana passada. Vamos com aquela dinâmica, né? Eu vou botar a questão, vou dar o tempo para vocês, vocês analisam e depois a gente comenta, ok? Vamos lá. E vamos também, claro, na medida aqui que fomos avançando, nós vamos voltando à legislação, né? Exatamente naquela mesma sistemática. Então, a gente começou essa lista, né? Mas foram poucos exercícios, vamos... Para não perder continuidade, faz rapidinho aqui. Peraí, deixa eu só pegar aqui e abrir meu código. Vamos lá. Então, a primeira sobre o crime de prevaricação, né? Estou aqui na escuta de vocês. Qualquer consideração, vocês fiquem à vontade. Ok? Então, vamos lá. Nossa primeira questão sobre prevaricação. Vocês dão um pronto aí se vocês estão me ouvindo bem, gente, por favor. Eu estou falando aqui, estão vendo? Me ouvem? Estão me ouvindo, gente? Deixa eu olhar aqui, parece. Ok, obrigado, Gilvan. Obrigado, Gilson. Vamos lá, 2 minutos certinho, tá? Gente, o crime de prevaricação, ele está no artigo 319 do Código Penal Militar, tá? Que diz o seguinte: retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra expressa disposição de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. É precisamente o que está na letra A, tá? Por isso ela é a correta. Tá aí, ó, 319. A letra B, a gente sabe que ela está errada, mas aí contém a descrição de um crime. Vamos aproveitar e ver que crime é esse. O artigo 320 do Código Penal Militar traz o crime de violação do dever funcional com fim de lucro. Violar em qualquer negócio de que tenha sido incumbido pela administração militar, seu dever funcional para obter especulativamente vantagem pessoal para si ou para outrem. Tá aí, ó. Precisamente o artigo 320. A letra C traz um crime que, cuidado,
ele pode ser confundido com o crime de prevaricação, mas com ele não se confunde. Tá? Deixar de responsabilizar subordinado que comete infração no exercício do cargo ou não levar o fato ao conhecimento da autoridade competente. Esse crime está no artigo 322 do Código Penal Militar, né? Então, não é prevaricação, mas parece, porque a prevaricação também tem uma questão aí, né? Que o sujeito deixa por indulgência de praticar o que está previsto em lei. Mas o crime de condução criminosa é mais específico. D. Deixar no exercício de função de observar lei, regulamento ou instrução, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Esse crime está no artigo 324 do Código Penal Militar, que é o crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução. E a letra E. Entrar no exercício de posto ou função militar ou de cargo ou função em repartição militar antes de satisfeitas as exigências legais ou continuar o exercício sem autorização. É o crime de exercício funcional ilegal que está no 329. Bruno, posso sim? A Marilu até me impediu agora, realmente era para eu ter colocado isso para vocês, mas esse questionário foi encaminhado para vocês antes, a gente já fez ele, tá? Só que a gente fez em outra perspectiva, agora a gente está fazendo, massificando o Código Penal Militar. Mas ele está aí com vocês, mas eu vou mandar novamente sim. Ok, gente? O próximo exercício, assinale a alternativa correta sobre qual conduta consiste no crime de violência contra militar de serviço. Tá? Então, vamos lá, vou dar o tempinho de vocês. Valeu. Vamos lá?
Violência contra oficial, contra militar de serviço. Vamos ver aqui as alternativas. A alternativa A nos diz praticar violência contra superior. Bom, se vocês sabem que existe um crime de violência contra superior, que não se confunde com violência contra militar de serviço, você sabe que essa alternativa está errada. O crime de violência contra superior está no 157. Praticar violência contra superior. Detenção de 3 meses a 2 anos. A letra B. Praticar violência contra superior, comandante da unidade a que pertence o agente. Não é simplesmente superior, é superior comandante. É o parágrafo 1º do 157. Vejam que é uma violência contra superior mais específica. Então o parágrafo 1º nos diz: se o superior é comandante da unidade a que pertence o agente ou oficial general, pena reclusão de 3 a 9 anos. E se for comandante e oficial general, aí é uma coisa só, né? Praticar violência contra superior oficial general. Essa alternativa também está no parágrafo 1º. A letra D nos traz praticar violência contra oficial de dia, de serviço, de quarto ou contra sentinela, vigia ou plantão. Bom, se o crime é violência contra militar de serviço, vocês sabem que todos esses são serviços previstos nos regulamentos das forças, né? A Marinha especificamente, né? Utiliza essa nomenclatura oficial de quarto. Você vai ver que é essa letra que está no artigo 158 do Código Penal Militar. Essa letra está repetida, né? Ok? 34. Recusa de obediência. Assinale a alternativa correta sobre qual conduta consiste no crime de recusa de obediência. Então, aí as alternativas. Vamos lá, começando. Ok, gente? Vamos lá. Então, crime de recusa... Deixa eu dizer uma coisa para vocês, aproveitar aqui que eu estava pensando aqui. Aproveitem essa atividade para fazer uma coisa. Tempo de prova. Tá? Tempo de prova. Por quê? 2 minutos, você olhando assim, parece muito. Mas faça o seguinte. Leia a questão toda. Se ambiente a fazer isso, se acostume a fazer isso. Não vá
afoito. Muita gente que estuda perde pontos preciosos sendo afoito. Então, respira, vocês vão ter os 2 minutos. Eu li em 30 segundos, leia de novo. Preste atenção, vá, volte. Ok? Se você estiver com seu código aí, pode olhar depois que você tiver tentado resolver sozinho. A gente vai olhar depois, mas não tem problema nenhum você fazer isso, tá? Então, respira e faz. Vamos lá. Qual é o crime de recusa de obediência? A letra A diz que é opor-se às ordens da sentinela. Rodney respondeu essa e não é uma resposta disparatada não, porque quem se opõe às ordens da sentinela está se opondo a alguma coisa, mas existe um crime específico para isso, Rodney, que está no artigo 164, opor-se às ordens da sentinela. Tá? Princípio de especialidade. Então, se tem um crime que é específico, a resposta é essa. Então, me permita, Rodney, utilizar esse exemplo aqui para mostrar para vocês como é importante a gente fazer isso e em cada letra trazendo quais são os artigos. Mais do que o certo, nós estamos vendo quais são as erradas, tá bom? Com certeza, ninguém nunca mais vai errar isso. Letra B. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Está no artigo 163 do Código Penal, que é justamente o crime de recusa de obediência que tem essa descrição. Ok? C. Promover a reunião de militares para discussão de ato superior. Gilson, você reparou bem, mas eu vou aproveitar para chamar a atenção de vocês para outra coisa. O crime de recusa de obediência, ou de reunião ilícita, não está na nossa FOG, tá? Mas, se eventualmente essa questão caísse na prova, vocês provavelmente não conseguiriam a anulação. Por quê? Porque para saber a resposta correta, você precisaria dos conhecimentos da FOG. Tá? Ou seja, as alternativas erradas, elas não precisam estar dentro da FOG. Tá? Então, como não estou na FOG, também a gente não vai comentar, só essa observação. A próxima é: assinale a alternativa correta sobre a conduta que consiste no crime de resistência mediante ameaça ou violência. Estão aí as opções. Começou.
Vamos lá? Resistência mediante ameaça ou violência. Presta atenção, dica aqui, tá? Na hora do sufoco, pode parecer óbvio, mas na hora do sufoco, se você não lembrar disso, você pode perder tempo ou se atrapalhar. Gente, se a questão ela está perguntando qual conduta consiste, né, o crime de resistência mediante ameaça ou violência, você vai ter que procurar um crime que tenha ameaça ou violência, uma conduta, ameaça ou violência, tá? Nem olhei, todas aqui, parece que todas aqui tem, mas poderia ser que alguma não tivesse, tá? Então vamos lá. A primeira alternativa que nos traz é a letra A aqui, opor-se à execução de ato legal mediante ameaça ou violência ao executor, não havendo crime se a conduta se volta contra quem esteja prestando auxílio. Preste atenção. Por que é que não se voltaria contra quem estivesse prestando auxílio? Fosse uma esquadra, um cabo e um soldado. Quer dizer que só é crime se você praticar violência, né, contra o cabo, para se opor à execução do ato legal. Se for contra o soldado, não. Faz sentido isso? Não faz muito sentido. Vejam, artigo 177, resistência mediante ameaça ou violência. Opor-se à execução de ato legal mediante ameaça ou violência ao executor ou a quem esteja prestando auxílio. Ok? Pena de detenção de 6 meses a 2 anos. Preste atenção numa coisa, só um adendo. Se o crime terminasse, se a descrição terminasse em violência, opor-se à execução de ato legal mediante ameaça ou violência, ponto. Aí não interessaria se seria executor, quem está auxiliando e tal, mas aí como ele coloca executor, você tem que dizer todo mundo a quem se refere, porque senão ficaria só relativamente ao executor. Letra B. Opor-se à execução de ato legal mediante ameaça ou violência a quem esteja prestando auxílio ao executor, não havendo crime se a conduta se volta contra o executor diretamente. Por óbvio que também essa alternativa não faz sentido. C. Opor-se à execução de ato legal apenas mediante violência ao executor, não havendo crime se a conduta se volta contra quem esteja prestando auxílio ou mediante grave ameaça. Olha o que eu disse. A alternativa C está dizendo que não, ameaça não, só violência. Ó. E o cabeçalho, o cabeçalho da questão, o comando da questão já lhe diz. Mediante ameaça ou violência. Portanto, jamais poderia ser essa a letra C. Ok? D. Opor-se à execução de ato legal apenas mediante ameaça a quem esteja prestando auxílio ao executor, não havendo crime se a conduta se volta contra o executor diretamente ou mediante violência. Aqui ele trocou, né? Agora ele diz que com violência não. Também. Né? Basta ler com atenção a questão para não errar aqui. A letra E, só poderia ser essa, né? Opor-se à execução de ato legal mediante ameaça ou violência ao executor ou a quem esteja prestando auxílio. Por óbvio que restou apenas essa daí, ok? 36, nossa velha conhecida. Aqui, ó, você já tem que estar sabendo até o número do artigo, tudo, né? Porque a gente já falou bem dela, mas eu não vou me chatear em falar novamente. Assinale a alternativa correta sobre a conduta que consiste no crime de deserção, após analisar os itens a seguir. Fica parecendo que você é de deserto depois de fazer a questão, né? Estão aí as alternativas. Vamos lá.
Vamos lá? Deserção. Deserção você tem aquelas gaivotas, né? Uma das gaivotas é 8 dias, né? Mas cuidado! Você vê 8 dias, você viu ali que tem uma que fala de 8 dias. Mas cuidado, gente. Eu vou dizer o porquê. Ah, se tem uma que fala de 8 dias, então é essa. Calma. Leia tudo. Sabe por quê? Porque pode ser que todas estejam com algum erro. Mas a banca vai dar uma como certa originalmente. Raramente vão anular antes de qualquer recurso. Então, você vai olhar, vai saber qual é a mais correta. Pode ser que aquela de 8 dias esteja com algum probleminha ali, tá? Sem contar, tá? Que você poderia ter uma que não tem 8 dias e ela estar correta, a deserção especial. Lembram dela? Quando o sujeito não se apresenta na partida do navio, aeronave e tal, né? Então vamos lá. Estão aí as alternativas. Vamos ver a primeira. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 10 dias. Errado. Né? 187, que o Gilson já tinha cantado a pedra. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Gilson, cuidado com uma coisa. Essa é a regra para contagem de prazo processual. Não é todo prazo. Prazo processual é uma coisa. Prazo penal é outra. Tá? Isso daqui é prazo penal. Você conta tudo. Tá? Você conta o primeiro dia e você conta o 8º dia, porque o tipo penal diz mais de 8 dias. Tem que contar o 8º dia todo. Ok? É um pouquinho diferente essa contagem no penal. B. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve do lugar em que deve permanecer por mais de 5 dias. O erro aí está nos 5 dias. C. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 2 dias. Né? Mais de 8. Letra D. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias. Correta, precisamente a descrição do artigo 187. Letra E. Ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 4 dias. O erro está, portanto, no prazo para a consumação da deserção. Lembrando que deserção também é deixar de apresentar-se quando terminado o período de férias, trânsito ou licença. Ok? Assinale a alternativa correta sobre a conduta prevista para o crime de desacato a superior de posto. Vamos lá, começou.
Ah, perdão, Bruno. Perdão. Vou dar aí uns 30 segundinhos a mais. Máxima meia culpa. Perdão. Vamos lá. Mais uma vez, perdão, tá? Por esse lapsozinho aí. Bom, assinale a alternativa correta sobre a conduta prevista para o crime de desacato a superior de posto. Ó, preste atenção. O Código Penal Militar, ele a todo momento fala superior, inferior, mas poucas vezes ele fala em superior de posto, tá? Superior de posto, tem que ser posto acima, ok? A letra A, comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe ofendendo a dignidade, diminuindo-se a pena se o superior é oficial comandante da unidade a que pertence o agente. Faz sentido isso? Diminuir a pena se o desacato for ao comandante? Não faz, não é? Portanto, está errada, ok? Porque o parágrafo único do 298 vai nos dizer que a pena é agravada se o superior oficial general ou comandante aqui da unidade a que pertence o agente. Letra B. Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe ofendendo a dignidade, agravando-se a pena se o superior é oficial comandante da unidade a que pertence o agente. É exatamente isso, e eu quero aproveitar o ensejo para mais uma vez comentar uma coisa com vocês. Comparem o texto da letra B com o texto do artigo 298. São iguais? Me responda aí se são iguais. O que é que vocês acham? Leiam com atenção e me digam se são iguais. Diferente, né, Gilson? O artigo 298, ele traz ofendendo-lhe a dignidade ou decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Ah, então está errada? Não, não está errada. Aqui, gente, é o mindset de resolução de prova. Olha o que é que ele está lhe dizendo na questão. Assinale a alternativa sobre a conduta prevista para crime de desacato a superior de posto.
Esse crime prevê duas condutas: ofensa à dignidade ou decoro, ou deprimir a autoridade, procurar deprimir a autoridade. Quem ofende a dignidade ou decoro pratica o crime? Pratica. Pratica, sim. Portanto, a questão está correta. A questão não é jogo dos 7 erros, não. A questão quer saber se essa conduta caracteriza esse crime. Sim. Sim. Para ela estar incorreta, teria que estar apenas ofendendo a dignidade. Tá? Aliás, são 3. Dignidade, decoro ou procurando deprimir a autoridade. Sim, Gilson. Sim. Se fosse verdadeiro ou falso, você poderia tranquilamente marcar como verdadeiro. Tá? Não estou nem fazendo uma crítica à questão. A questão está perfeita. Só estou chamando a atenção de vocês, né? Porque quando a gente vai estudando, vê direitinho, sabe o que é, vai dizer, opa, peraí, vai vir desacato superior, tem mais coisa. Não. Não crie chifre em cabeça de mosquito. Tá? Se aí descreve o crime, ela está correta. E se tivesse outra alternativa com tudo, você ia marcar qual? Aqui, ó. Se a letra C tivesse, comete tal crime a gente que desacatar superior, lhe ofendendo a dignidade ou decoro, ou procurando deprimir a autoridade. Você iria marcar essa que descreve tudo. Tudo bem que a questão seria passível de recurso, mas muito provavelmente a banca daria como correta essa que descreve tudo. E você não ficaria na dependência de um recurso. Tá? A letra C diz, comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe ofendendo a dignidade, não havendo previsão de agravamento da pena. Nós já vimos que o parágrafo único traz essa possibilidade de agravamento. D. Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe ofendendo o decoro. Ó, já mudou para decoro. Diminuindo-se apenas se o superior oficial comandante da unidade que pertence ao agente. Não faz sentido. Tá? Mas perceba o jogo de palavra que ele fez primeiro com dignidade, depois com decoro. Ok? E a letra E. Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe ofendendo o decoro, não importando se o superior é oficial comandante. Ó, essa questão é perfeita para a gente fazer esses comentários. Se essa questão caísse na prova exatamente assim como ela está, eu elaboraria um textinho de recurso para quem errasse. Olha, assinale a alternativa correta sobre a conduta prevista para o crime de desacato a superior de posto. Gente, basta que seja superior de posto. Para caracterizar esse crime, não precisa ser comandante. Se for, só vai agravar a pena. Mas a questão não está lhe dizendo que não importa para agravar a pena. A questão está lhe dizendo que não importa para a caracterização do crime. Tá? E para a caracterização do crime, realmente não precisa ser superior de posto. Se o aspirante ofende o tenente está longe de ser o comandante da unidade. Importa? Não. Mas vai se discutir apenas pena se o ofendido for comandante da unidade, ok? Essa daqui está errada por conta do que a banca entendeu nesse caso, ok? Peculato. Vejam, gente, como a gente está explorando, dando o crime
e pedindo a conduta. Dando o crime e pedindo a conduta. Então vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre a conduta prevista para o crime de peculato. Valeu. Vamos lá? Peculato. É isso aí, Gilson, na massa do sangue. Agora, cuidado, porque quando a gente fica muito confiante, né, pode cometer pequenos deslizes. Então, tem que ter na massa do sangue, mas sempre cotejando. Por isso que eu pedi a vocês que nesses 2 minutos vocês lessem, relessem, né, mesmo com aquela certeza de que a alternativa é essa. Tá? É isso aí, Gilson. Peculato dizer sem submissão, eu não tenho o direito de errar, não. Vamos lá, gente. E aqui eu vou aproveitar para chamar a atenção de vocês para algo que eu já falei, mas nunca é demais. Se a questão for peculato, é muito provável que a banca explore a questão do público ou particular. Tá? O peculato demanda que seja um funcionário público, mas não que a coisa seja pública, ok? Vamos lá. Alternativa A nos diz: apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, desde que público, de que tenha posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Está errado por quê? Porque o bem pode ser público ou particular. Eu estou lembrando aqui que peculato, a gente já discutiu a questão do móvel. Alguém me perguntou se não fosse móvel como é que era. Já discutimos a questão do público ou particular. Já discutimos a questão de posse e detenção. Tá? Então, realmente é um crime que a gente é nosso cliente. Tá? B. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, desde que particular, de que tenha posse ou detenção em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Por quê? Está errado? Porque o bem pode ser público ou particular. C. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tenha posse ou detenção em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. É precisamente o que está no artigo 303. Não, Gilvan, deixa eu ver 38. Espera aí, um minutinho. 38 foi C.
Não. Ó, foi B. 38B. Vamos lá. A letra D, apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, desde que público. Então, sabemos que, ok, sabemos que público ou particular. E a letra E também está aí nesse particular, tá? Pode ser público ou particular. Perdoe-me a insistência e a repetição. Assinale a alternativa correta sobre a pena aplicável no caso da conduta de praticar violência contra superior. Outro dia no grupo a gente estava discutindo, vai cair pena? Né? Eu até nem entendi a pergunta, acho que foi o Leite que fez a pergunta. Né? Aí eu falei, não, se for relativamente ao que está na FOG, vai. Aí ele estava me perguntando se era o capítulo das penas. Esse capítulo não cai. Mas, né, nada impede, embora eu não acredite que isso vá acontecer, nada impede que tenhamos uma pergunta sobre pena. Eu acho um despautério, mas pode. Tá aí, ó. Violência contra superior está na FOG? Tá. Quero saber qual é a pena do crime de violência contra superior. Né? Vamos lá, que aqui tem um macetezinho também para a gente ver. Começou. Vamos lá, gente. Bom, perguntando a pena do crime. Olha só. Vamos... Ó, eu nem olhei o código. Se você me perguntar aqui qual é a pena da violência contra o superior, eu não sei não. Eu sei a pena de um ou outro crime. Seja no Código Penal Militar, seja no Código Penal Comum. Sinceramente, eu não fico me preocupando com isso não. Eu quero saber a descrição típica, quero saber aspecto, mas a pena em si pode ser uma falha minha, mas eu não sei. Estou sendo honesto com vocês. Então, Gilson, vamos ver aqui se nós vamos acertar, né? Vou tentar aplicar uma lógica aqui. Bom, as Forças Armadas, vamos partir de premissas. As Forças Armadas, né, estão baseadas na hierarquia e na disciplina. Hierarquia. Então, um crime praticado contra um superior
É algo importante. Tá? Mas não é só contra o superior. Não é o crime de desrespeito ao superior, desacato. Violência contra superior. Aqui eu violei hierarquia e disciplina, os dois. Os dois. Então não é algo bobinho. O raciocínio é esse. Volto a dizer, não olhei, tá? Posso errar junto com vocês aqui. Detenção de 3 meses a 2 anos. E aqui, Gilson, eu acho que está o ponto que você escorregou. A detenção é mais leve do que a reclusão. Detenção é menos grave do que reclusão. Às vezes, no direito penal, é importante você saber qual é a pena mais grave. Tá? Por quê? Simples, só um exemplo. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, digamos que uma lei diga que um crime é a pena é de reclusão de 1 a 4. Aí vem outra lei e diz que é de detenção de 3 a 5. A reclusão tinha uma pena menor do que a detenção. Qual é a mais grave? Reclusão sempre é mais grave do que detenção. Não importa a quantidade de pena. Não importa a quantidade de pena. Até porque uma diferença básica entre reclusão e detenção é que a reclusão admite os regimes fechados, semiaberto e aberto. E a detenção só o semiaberto e o aberto. Isso não está no Código Penal Militar, porque não tem os regimes de cumprimento de pena, mas está na execução penal. Tá? Eu não iria nessa. Será que eu errei? Ixi, errei, ó. Ih, que vergonha. Tá certo isso, gente? Olha aí, não estou com a lei aqui na mão agora, não. Tá certo isso mesmo? Tem reclusão sim, Gilson. Letra B. Praticar violência contra superior. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos. Nossa lógica lascou a gente, né? Detenção de a gente não, eu, né? Você acertou. Detenção de 1 a 2 anos. Não, 3 meses a 2 anos. Letra D. Reclusão de 1 a 2 anos. Detenção de 3 meses a 2 anos. Detenção de 3 a 4 anos. Mas o seu chute estava melhor do que a minha lógica. Agora, aproveitando aqui o ensejo para comentar isso. Claro que o ideal é você saber, mas a gente não sabia. Vai chutar? Tem que chutar, tentar chutar de alguma forma. Nesse caso, nós fomos induzidos a erro pela lógica. Mas, de fato, existem situações em que a lógica não nos ajuda. Por exemplo, eu posso ter um crime de homicídio culposo, matar alguém, culposamente, mas é matar alguém. E o furto simples. Matar alguém, detenção de 1 a 3. Furto, reclusão de 1 a 4. Quer ver outro? Artigo 273 do Código Penal. 273A. Não estou com ele aqui na mão agora. Se você vende um medicamento que não tem licença da Anvisa, a pena mínima dele é reclusão de 10 anos. Reclusão de 10 a 15 anos. Exemplo de um medicamento que não tem registro na Anvisa. O Citotec, remédio abortivo. Não é conseguir vender, não. Expor à venda o Citotec dá uma reclusão de 10 a 15 anos. Mas se você for e praticar o aborto com suas próprias mãos,
É 2-4. Qual é a lógica disso? Nenhuma lógica. Portanto, a lógica é um macete, mas não pode ser algo a definir. Olha aí, Gilson. Olha aí, tá vendo? Outro ponto. Assinale a alternativa correta sobre qual conduta consiste no crime de desrespeito a superior. Valendo. Vamos lá? Desrespeito a superior. E aí traz algumas hipóteses. Olha aí. Aproveitar o ensejo. Desrespeito a superior é crime militar próprio. Só o militar tem superior. Qual é a lógica, Gilson? Vamos lá. Desrespeitar superior diante de civil. Errado por quê? Porque o artigo 160 nos diz desrespeitar superior diante de outro militar. Minha lógica seria essa aí. Tá? Se é crime militar próprio, superior militar é quem tem superior, então... Mas tem um crime, tá? Que diz respeito a militar de serviço, que pode ser qualquer pessoa e tal. B. Desrespeitar superior diante de qualquer pessoa, né? Civil ou militar. Não, não é. Tem que ser outro militar. C. Desrespeitar civil diante de outro militar. Aí não, né? Porque o desrespeito é superior, o civil nunca será superior. E o presidente da República é a única hipótese. Eu falei nunca, né? Não. O presidente é a única hipótese que você poderia considerar. Tá? Porque ele é o comandante em chefe das Forças Armadas. Comandante, ele é civil, mas é comandante, então não haveria problema. Tá aí. Letra D. Desrespeitar civil diante de qualquer pessoa. Não.
Letra E. Desrespeitar superior diante de outro militar. Preste atenção numa coisa. Não é superior de posto, tá? É superior só. Aqui pode ser no mesmo posto. Porque o Código Penal lhe diz quem é superior e inclusive diz quem está no mesmo posto. Só para a gente não perder a oportunidade. Veja só. Vamos ver isso aqui. Então, no artigo 24, conceito de superior. O militar que, em virtude da função, exerce autoridade sobre outro de igual posto ou graduação, considera-se superior para efeito da aplicação da lei penal militar. Gilson, excelente observação. Excelente observação. Mas eu discordo. E vou dizer por quê. Por um simples motivo. Porque faltou uma adequação na Constituição. O Ministério da Defesa foi criado depois da Constituição, né? E quando a Constituição fala das Forças Armadas, ela diz que se organiza com base na hierarquia e na disciplina sob o comando supremo do Presidente da República. Ela não fala o Ministro de Estado da Defesa. Eu estou entendendo o seu raciocínio. Mas numa análise estritamente literal, não. Não é. Tá? Aí, logo vocês pensam. E se perguntar numa prova? A depender da prova, eu colocaria sim. Vou lhe dar um exemplo. Se for na prova de vocês, eu colocaria sim, que o ministro da Defesa é superior. Para não perder a questão. Mas se fosse uma prova, por exemplo, num concurso para juiz, uma prova de direito constitucional, eu diria que não. Ok? Porque para você chegar a essa conclusão, você tem que fazer um exercício de várias combinações de artigos da Constituição. Tá? Quando o legislador, lei complementar que criou o Ministério da Defesa, quando o legislador criou aquela lei, ele criou com a intenção de que de fato fosse isso. Mas faltaram alterações constitucionais. A Constituição está acima da lei. E a Constituição diz que a autoridade é do Presidente da República sobre as Forças Armadas e não do Ministro da Defesa. Tá? Vamos lá. Tá aí. Artigo 160, letra E, é a correta. 45. Assinale a alternativa correta sobre a conduta que consiste no crime de resistência mediante ameaça ou violência. Eu acho que essa a gente já viu. Não. Nós vimos, mas não explorou isso. Vamos aproveitar. As alternativas eram diferentes. Então, valendo.
Vamos lá? Ó, Gilson, só sobre essa questão aí do ministro da Defesa, tinha um general, alguns de vocês devem lembrar, o general Cardoso, né? Que era primo, inclusive, de Fernando Henrique Cardoso. Ele, quando escreveu os documentos dele, sabe aquele cabeçalho? Ministério da Defesa, Ministério da Defesa, Exército Brasileiro, Comando da 23ª Brigada. Ele escrevia Poder Executivo, Exército Brasileiro. Ele não colocava Ministério da Defesa exatamente porque ele dizia, não, mas aqui a Constituição não diz isso. Enfim, mas ele era general de 4 estrelas, deixa ele para lá. Vamos lá. Para as alternativas. Resistência mediante ameaça ou violência. Ele vem explorando outra coisa, né? Primeiro ele vai dizer que não há forma qualificada de tal crime. Parágrafo 1º, né? Precisamente diz que existe uma forma qualificada. Se o ato não se executa em razão da resistência. Pena reclusão de 2 a 4 anos. B. A forma qualificada do crime ocorre se o ato é atrasado em razão da resistência. Não. É apenas se o ato não se executa. Se ele é atrasado, não. C. A forma qualificada do crime ocorre se o ato não se executa em razão da resistência. Precisamente isso. Tá? D. A forma qualificada do crime ocorre se o ato resulta em resultado previsto em crime mais grave. É até uma escrita que seduz a gente, né? Mas não. Né? É só se o ato não se executa. E letra E. Não há previsão de cumulação de penas para o referido crime. Ó, toda vez que você ouvir falar de violência, muito provavelmente vai haver cumulação com a pena correspondente à violência. Tá? Parágrafo 2º. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo correspondente à violência ou ao fato que constitua crime mais grave. Está aí no parágrafo 2º. Olha ela aí. Deserção. Ah, deserção já sei tudo. Não. Valendo.
Vamos lá? Então, ele quer saber qual é a alternativa que traz isso daí. Por isso, Gilson, que é bom a gente aproveitar para falar sobre tudo, né? Bom, a letra A. Comete tal crime o militar que se ausentar sem licença do lugar em que deve permanecer por mais de 8 dias, incorrendo na mesma pena o militar que não se apresentar no lugar designado dentro de 8 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Lembra que eu falei de licença? Ela também está, viu, no 188, em outro inciso. Tá? Esse inciso traz trânsito ou férias, o primeiro, e tem outro que traz licença. B. Comete tal crime o militar que se ausentar sem licença do lugar em que deve permanecer por mais de 5 dias, incorrendo na mesma pena o militar que deixar de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 4 dias, contado daquele que termina ou é cassada a licença ou agregação ou em que é declarado estado de sítio ou de guerra. Vamos aproveitar, né, para analisar uma coisa aqui. Comete tal crime o militar que se ausentar sem licença do lugar em que deve permanecer por mais de 5 dias. Isso já está errado. Isso já está errado. O que vem depois poderia estar absolutamente certo. E não está, porque também são 8. Mas poderia estar absolutamente certo. Não titubeie. Se aquela primeira frase, comete tal crime o militar que se ausentar sem licença do lugar em que deve permanecer por mais de 5, está errado. Está errado. Ok? Comete tal crime o militar que se ausentar sem licença do lugar em que deve permanecer por mais de 12 dias, incorrendo na mesma pena o militar que não se apresentar no lugar designado dentro de 5 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. Vou aproveitar aqui para chamar a atenção de vocês para outra coisa. Essa daqui dava para a gente resolver tranquilo pelo final, né? Porque também são 8 dias. Então, estaria errada. Mas, gente, quem se ausenta sem licença do lugar em que deve permanecer por mais de 12 dias é desertor? É. Mais de 8. 12 é mais de 8. Claro que se tiver uma questão falando de 8, é ela que está certa. Mas 12 é mais de 8. Percebe? Aí vai o examinador e coloca uma questão assim, para dizer o que é deserção. Mais de 5, mais de 3, mais de 2, mais de 6 e mais de 12. Qual dessas está certa? Mais de 12, né? Claro. Quem se ausenta por mais de 12 é desertor. Tá? Eu teria cara de pau de fazer um recurso numa questão dessa? Teria. Mas não marcaria. Se tivesse uma lá com 8. Não marcaria, tá? São coisas diferentes. Ok? D. Comete tal crime o militar que se ausentar sem licença do lugar em que deve permanecer por mais de 3 dias. Já está errado. Incorrendo na mesma pena o militar que deixar de se apresentar à autoridade competente dentro do prazo de 2 dias, contados daquele em que termina ou é cassada a licença ou agregação, ou em que é declarado estado de sítio ou de guerra. De novo, o começo já está errado. Por mais que estivesse certo, o final não
é o caso. Olha aí. Tá? Também 8 dias. Você só não vai falar de 8 dias quando você fala da partida do navio ou aeronave, tá? Ou um engenho de guerra, né? Vamos lá. Comete tal crime o militar que se ausentar sem licença do lugar em que deve permanecer por mais de 15 dias, incorrendo na mesma pena o militar que não se apresentar no lugar designado dentro de 10 dias, fim do prazo de trânsito ou férias. É? Aí. Dentro de 10 dias. A gente sabe que é 8, né? Mas se não for em 10, não está praticando crime também? Tá. Eu, errando, recorreria. Mas não marcaria. Estão me entendendo, gente, o que é que eu estou querendo dizer? Não estou dizendo que essa questão está dúbia, não, porque ela tem a questão ajustadinha, a alternativa ajustadinha. Mas abre esse flanco aí. Abandono de posto. Assinale a alternativa correta sobre a conduta que consiste no crime de abandono de posto. Valeu! Crime de abandono de posto. Vamos ver as alternativas. Toma cuidado com esse crime aí, porque abandono de posto é o nome do crime. Mas a gente tem que ver que tem mais coisas aí. Gilson já percebeu isso. Abandonar com ou sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado. Não. Se for com ordem superior, né? Tá aí, ó, é 195. Abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Então, não é apenas abandonar o posto, também o lugar de serviço. Abandonar com ou sem ordem superior o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo. Mesma coisa, né? Se for com ordem superior, problema algum. Letra C. Abandonar sem ordem superior o serviço que lhe cumpria depois de terminá-lo. Não. Depois
Não. É antes. Se você for olhar bem, você não abandona um serviço que você já terminou, né? Se não tem mais serviço, acabou elementar. Mas a lei está sendo clara ao extremo. D. Abandonar sem ordem superior o posto de serviço que lhe tenha sido designado. Tá aí. Abandonar com ou sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria depois de terminá-lo. Negativo. Gilson já viu aí, né? Onde é que está o equívoco? Depois nem tem mais serviço. Tá aí. (48) Assinale a alternativa correta sobre a conduta que consiste no crime de desacato a superior. Valendo. Vamos lá. Tá aí, desacato a superior. Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe ofendendo a dignidade, não se aplicando a mesma regra àquele que lhe atingir o decoro ou procurar deprimir-lhe a autoridade. Já vimos isso, hein? A gente sabe que são 3 desacatos: dignidade, decoro ou deprimir a autoridade. Portanto, essa está errada. Tá aí. Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe ofendendo o decoro, não se aplicando a mesma regra àquele que lhe atingir a dignidade ou procurar deprimir-lhe a autoridade. Aqui, inverteu, né? Botou dignidade onde estava decoro, mas por isso continua errado. C. Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe deprimindo a autoridade, não se aplicando a mesma regra àquele que lhe atingir a dignidade. Errado. Massificação, Gilson, massificação. Comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe deprimindo a autoridade,
não se aplicando a mesma regra àquele que lhe atingir o decoro. Negativo, né, gente? Aplica-se a mesma regra. Tá? E letra E, finalmente, comete tal crime o agente que desacatar superior, lhe ofendendo a dignidade ou decoro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade. Precisamente isso que está no 298. Ok, gente? Olha ele. Assinale a alternativa correta sobre a conduta que consiste no crime de peculato. Vai ficando mais difícil. Valeu. Vamos lá? Constitui prática do referido crime apropriar-se de dinheiro público de que se tem a detenção em razão do cargo, aumentando-se a pena de 1/6 se o objeto da apropriação é de valor superior a 30 vezes o salário mínimo. Ó, vou mostrar uma coisa a vocês. Aqui dava para resolver pelo valor do aumento, pela fração de aumento de pena. Mas presta atenção. Vou voltar naquela mesma questão que eu já tratei, mas é importante. Aqui está dizendo que constitui prática de peculato apropriar-se de dinheiro público de que se tem detenção. Isso é verdade ou é falso? Me digam aí. Apropriar-se de dinheiro público de que se tem a detenção caracteriza o crime de peculato? Olha só, nós sabemos que o tipo penal do peculato, ele se caracteriza tanto se o dinheiro for público, quanto se o dinheiro for particular. E é necessário que se tenha a posse ou a detenção. Gilson, especificamente isso seria uma afirmativa correta. Porque não está restringindo, não está dizendo que é só o dinheiro público.
Não, está lhe dizendo que quem pratica é quem apropria esse dinheiro público de que tem a posse, de que tem a detenção, quer dizer. Também é verdade. É quem tem a posse ou detenção, uma ou outra. E aqui ele está lhe dando só uma hipótese. Estaria certo. Agora, vou bater nessa tecla de novo. Você vai olhar todas as questões e ver se tem uma melhor. Se tiver uma dizendo que é público ou privado, posse ou detenção, você vai marcar ela. Essas dúvidas começam a aparecer quando você vai estudando muito. Tá? Vamos lá. O parágrafo primeiro é que vai dar o erro aí. Porque o aumento é de 1/3 se o objeto da apropriação é de valor superior a 20 vezes o salário mínimo. Letra B. Constitui prática do referido crime apropriar-se de dinheiro público ou particular, de que se tenha posse, só falou de posse, em razão do cargo, aumentando-se a pena da metade se o objeto da apropriação é de valor superior a 12 vezes o valor do salário mínimo. Olha aí, não é metade, é 1/3. E não são 12 vezes, são 20 vezes. Ok? Por aí estaria errado. C. Constitui prática do referido crime apropriar-se de dinheiro público ou particular, ok? De que se tenha posse em razão do cargo, ok? Aumentando-se a pena de 1/3, ok? Se o objeto da apropriação é de valor superior a 20 vezes o salário mínimo, ok? É exatamente isso. Preste atenção, Gilson, que ele não falou aqui detenção, mas não precisava. Tá? Olha, a conduta que consiste no crime de peculato. Se ele perguntasse a tipificação do crime, aí não. Aí ia ter que ser igualzinho. Tá? D. Constitui prática do referido crime apropriar-se de dinheiro público, ok? De que se tenha a detenção ou a posse em razão do cargo, ok? Aumentando-se a pena de 2/3, não. Se o objeto da apropriação é de valor superior a 10 vezes, não, 20 vezes o salário mínimo. Tá aí. Constitui prática do referido crime apropriar-se de dinheiro público ou particular, ok? Que se tenha posse em razão do cargo, ok? Aumentando-se a pena de 1/6, não. Se o objeto da apropriação é de valor superior a 8 vezes, não, são 20, o salário mínimo. Tá aí o erro. No que se refere ao crime de violência contra a superior, assinale a alternativa correta, explorando outra coisa. Valeu.
Ok? Vamos lá. Trata-se de crime comum que qualquer pessoa pode praticar. Ó, superior. Só quem tem superior é militar. Só quem pode praticar violência contra o superior é um militar. Portanto, se somente o militar pode praticar, não é crime comum. É crime propriamente militar. B. O crime é qualificado se a violência é praticada contra o comandante da unidade a que pertence o agente. Vimos isso, hein? Ou oficial general. Tá vendo, Gilvan? Tá certa a alternativa, mesmo ele não colocando toda a tipificação. Né? O oficial general, por exemplo, não constou, mas não torna a alternativa errada, porque se for comandante já é suficiente para qualificar o crime, do parágrafo 1º do 157. Se a violência é praticada com arma, a pena é aumentada de metade. Parágrafo 2º nos diz que é 1/3. Se a violência é praticada com arma. E não diz arma de fogo, é arma, tá? D. Se da violência resulta lesão corporal, absorve-se o crime contra a pessoa. O que é que significa isso, gente? Absorver o crime contra a pessoa significa que você não pune a lesão, só pune a violência contra o superior. Mas nós já vimos que existe uma acumulação de pena, né? Olha aí, parágrafo 3º. Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do crime contra a pessoa. Portanto, não absorve, não. Abandonar, sem ordem superior, o lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que ele cumpria antes de terminá-lo, configura o crime militar de... Está na ponta da língua de vocês. Mas vamos criar a disciplina, vamos usar os nossos 2 minutos que começam agora. Valeu. Abandonar sem ordem superior o lugar de serviço que ele tenha sido designado ou o serviço que ele cumpria antes de terminá-lo configura o crime militar de abandono de posto. Tá aí, ó. É o 195, já vimos isso. É verdade, Gilson. Esse tipo de questão joga a nota lá para cima.
É exatamente ele, o abandono de posto. Isso é outro motivo porque não se pode errar esse tipo de coisa. Descumprimento de missão está no 196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Pena detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Insubmissão. Insubmissão, vocês sabem que está no 183, que tem a característica de ser um crime que só pode ser praticado por civil. Civil. Muito embora o sujeito precise ser militar para ser punido. Deixar de apresentar-se o convocado em corporação dentro do prazo que lhe foi marcado ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação. Pena, impedimento de 3 meses a 1 ano. Por que a gente diz que só pode ser o civil? Porque o ato que torna alguém militar é precisamente a incorporação. Se ele foi convocado ou não compareceu para ser incorporado ou se ausentou antes desse ato oficial de incorporação, ele só pode ser civil. De deserção, olhe ela aí, ausentar-se o militar sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que serve deve permanecer por mais de 8 dias. Detenção de 6 meses a 2 anos, se oficial a pena é agravada. Vamos aproveitar para lembrar que o mesmo ocorre se não voltar do trânsito das férias, ou da data em que termina a licença ou é cassada, ou da data em que se declara estado de sítio ou de guerra. Vamos lembrar também que tem aquele tipo especialzinho que ele simula ou agrava uma enfermidade para eximir-se de um dever. Também equivale, tá? Assinale a alternativa correta sobre o que constitui deixar de apresentar-se o convocado à incorporação dentro do prazo que lhe foi marcado ou, apresentando-se, ausentar-se antes do ato oficial de incorporação, nos termos do Código Penal Militar. Ó, prova de aspirante do Corpo de Bombeiros. Não precisa nem colocar as alternativas, né? Então vamos aproveitar para treinar nossa disciplina. Valeu! Vamos lá? Esse crime aí, abandono de posto? Não, o abandono de posto está no 195. Abandonar sem ordem superior o posto ou lugar de serviço que lhe tenha sido designado ou o serviço que lhe cumpria antes de terminá-lo.
pena detenção de 3 meses a 1 ano. Descumprimento de missão. Isso aí, Jus. Descumprimento de missão. Está no 196. Deixar o militar de desempenhar a missão que lhe foi confiada. Pena detenção de 6 meses a 2 anos, se o fato não constitui crime mais grave. Insubmissão. Está lá no 183, não é? É isso daí. Então, correta a letra C. E a letra D, deserção, a nossa amiga deserção, que está lá no 187, né? Sobre o que configura a conduta típica do crime de recusa de obediência, assinale a alternativa correta. Tá aí, recusa de obediência, valendo. Vamos lá? Recusa de obediência. Aproveitando para dizer que se trata de obediência, estamos falando de hierarquia, de disciplina, estamos falando de militar. Portanto, crime propriamente militar. O que é que nos diz a letra A? Desrespeitar superior diante de outro militar. Esse é o crime de desrespeito a superior, que está no 160, né? Desrespeitar superior diante de outro militar, detenção de 3 meses a 1 ano, se o fato não constitui crime mais grave. B. Despojar-se de uniforme, condecoração militar, insígnia ou distintivo, por menosprezo ou vilipêndio. Esse é o crime de despojamento desprezível, que está no 162, que é exatamente essa tipificação, com pena de detenção de 6 meses a 1 ano. E aumento de pena, se o fato é praticado diante da tropa ou em público. Ou em público. C. Recusar obedecer a ordem do superior sobre assunto ou matéria de serviço ou relativamente a dever imposto em lei, regulamento ou instrução. Ó, se o sargento manda o cabo ir na rua comprar cerveja para confraternização, isso não é recusa de obediência. Tá? 163, porque não é assunto ou matéria de serviço. E não é um dever imposto em lei, em regulamento, nem instrução. Ok?
Letra D, promover a reunião de militares ou nela tomar parte, isso daí não está na nossa FOG, é reunião ilícita. Praticar o militar diante da tropa ou em lugar sujeito à administração militar, ato que se traduza em ultraje a símbolo nacional. É o crime do 161, desrespeito a símbolo nacional. Ok? Por exemplo, o que fez aquela moça, embora ela não seja militar, tá? Estou falando só da conduta. Pisar na bandeira daquela forma. Queimar a bandeira. Queimar a bandeira. Olha que interessante. Existe a cerimônia de queima da bandeira, né? Que se faz no dia 19 de novembro. Pega a bandeira velha e queima. Isso não é ultraje. Mas queimar uma bandeira num protesto é. Vejam que não é o ato em si. Por isso que o tipo penal diz, ato que se traduza em ultraje. Pelo contrário, se queima a bandeira na solenidade para que aquela bandeira não fique por aí, servindo de pano de chão, por exemplo. Ok, gente? Era o que tínhamos para hoje, tá? Semana que vem a gente continua e eu acho que semana que vem a gente já entra em processo penal. Vamos permanecer nessa toada aí, porque a gente vê que a gente consegue realmente, pela exaustão, Pavlov, né? Repetição, 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 a gente pegar vários detalhes que vão ser importantes para a gente não perder tempo na prova. Tá bom, gente? Um grande abraço e até a semana que vem.